objetivo. Tem muita gente que tenta acelerar objetivos, né? E outro assunto polêmico aí, a gente vê o uso de anabolizantes, esteroides, né? Sim. Para atingir, não só anabolizante esteroide, a gente vê o pré-treino de forma adequada, às vezes utilizado como um queimador de caloria, o cara Sim. sobrepõe doses de estimulantes para Super. ficar lá em cima, o batimento, né? Então, assim, a opinião de vocês estão vendo um aumento, estão vendo uma diminuição, já foi mais, está sendo mais consciente, está vendo uma pegada de médicos prescrevendo mais de forma mais consciente ou inconsciente, né? Sim. Ou inconsequente seria a palavra também. E a opinião de vocês que estão na outra ponta na questão da anabolizante de esteroides. Léo, eu nasci, né, na minha realidade, aumentou-se muito Sim. o número de usuários, né? Só que hoje tem um nome, né, cool, um nome mais florido para o tipo de, né, anabolizante bomba. Mais chique, né? É o chip. Você vai fazer uma reposição, né? Uhum. Então, assim, na minha época, quando eu tinha uns 15 anos, a molecada falava, vou tomar bomba. Meu pai também não vai tomar bomba. Era isso, né? E era uma coisa ruim, né? Era uma coisa que se você olhava assim com os olhos mais de rejeito, não sei o que e tudo mais. Hoje em dia, eu tô te falando, os médicos acabam vendendo muito, os nutricionistas também, a gente vê os próprios profissionais de educação física dentro das academias, aconselhando como se fosse a melhor coisa do mundo, né? Ciclos. Exatamente. Sem dúvida nenhuma, você tem seus benefícios, e são maravilhosos, né? Mas qual o custo disso? Eu bato até muito na rede social sobre essas questões, porque assim, você tem que expor o aluno, né, o cliente, o paciente, dos riscos, né? Sem dúvida nenhuma, existem pessoas com necessidades, né, hormonais de sua, né, reposição, de algumas questões mais específicas. O problema é que isso tem feito, né, sendo prescrito de forma discriminada, cara. Necessidade. Porque você entra hoje... Um profissional, eu esqueci o nome dele agora, que ele faz acompanhamento desses competidores de fisiculturismo. Ele mesmo fala assim, achei um cara gabaritado. Sim. Eu vou lembrar o nome dele, até vou tentar chamá-lo aqui para bater um papo. E ele fala assim, cara, a gente utiliza através de uma... nutrólogo? Não, ele não é nutrólogo, mas ele não é médico, mas ele, se não me engano, é nutricionista, mas ele tem na equipe dele tem médicos, Sardinha, né? não, Fernando? Não, Dudu Halok, acho que é. Do Alute. Halut, eu não, até peço desculpa aí não recordar, foi en passant, acompanhei algumas postagens, gostei do que vi, né? A responsabilidade que ele tem na hora de falar sobre o uso de hormonal. Então, assim, a gente vê aquelas questões acho que o público mais jovem, até mulheres, ou o público mais jovem, de massa, perda de buscando resultados rápidos. A qualquer custo, né? A qualquer custo. E ele mesmo falando, e ele que acompanha atletas de ponta, que fazem uso acompanhado e tal, para definição, que é aquele ajuste fino, ou aquela reposição adequada e tudo mais, e ele mesmo falando, assim, cara, não entra nessa. Não entra nessa. Isso aí, se for pensar, é lá na frente. Se você for atleta de extrema ponta, se você for uma pessoa doente que está precisando dessa... Tem uma boa alimentação, Exato, tem uma boa... Você vai entrar, e ele tem um dele em papa na língua e fala assim, cara, você vai entrar, vai sair, vai ser extremamente... vai acabar com os seus eixos. Porque dá resultado, você sabe que dá resultado. Vai dar resultado, mas aquele resultado... Imediato. Sem base. E a consequência disso? Eu bato muito na tecla, como eu falei, né, na questão da rede social, nessa informação, o pessoal acaba até elogiando bastante, porque eu falo, eu não aconselho nenhuma cliente, mulher minha, a tomar. Porque os efeitos, né, os malefícios, muitas das vezes são maiores do que os benefícios. Né? Você vai pensar em questão de queda de cabelo, né, a fortalecimento na questão de unhas, pele. Né? A gente vê, cara, às vezes as mulheres com pele totalmente, né, com acne, aquela pele... A questão vocal, né? Exatamente. A questão de virilização. A crítica feminina mesmo. Porque são efeitos colaterais, cara, que não tem regressão. Né? Depois que você se desenvolve ali, a questão da voz, a questão da virilização, que eu acho que são pontos assim, né? E até um câncer. Mas eu fui no doutor, não te garante nada. Nenhum médico consegue te garantir que você não vai ter determinado colateral. Porque é aquilo, roleta russa. Né? Você tá ali, vamos ver como é que vai dar. E os próprios profissionais, né, como o Dudu Alute, se realmente foi ele que eu acompanho, ele realmente fala. Tenta não usar. E não tem necessidade. Eu tô te falando, uma coisa é uma atleta de fisiculturismo, né? Outra coisa é uma pessoa que tem uma rotina extremamente estressante, né? Pai de família, mãe de família, né? E, enfim.
Qual a necessidade? A gente está vendendo saúde. Eu até acabo recriminando um pouco também, Léo, a questão dos profissionais de educação física, nutricionistas, que vendem como se fosse uma coisa muito saudável, né? Aquela quantidade de músculos, por exemplo. A gente, por exemplo, aí entra na questão de exemplos, né? O Paulo Musi é um profissional, assim, incrível, né? Muita informação, um cara que eu acompanho, eu acho o trabalho dele incrível. Mas até que ponto realmente aquilo ali é saudável? Um coração do Paulo Musi tem que bombear muito sangue. Sim, É muito músculo. É tecido muscular para sustentar através de uma bomba. Exatamente. Que é o tamanho do seu... Da mão fechada, né? Porque assim, o grande acontecimento com os atletas de fisiculturismo acabam falecendo justamente de ataque cardíaco. Porque é muita massa muscular, cara. Mas ele é atleta. Exatamente. Ele por um acaso, ele sabe ele é médico e os deletérios. Mas eu não acompanho. Ele passa essas informações dos riscos e tudo mais. Eu não sei. Sim, já teve alguns podcasts que eu acompanhei que ele realmente foi e menciona, né? Até ele comentou o quanto chega de paciente para ele na clínica, né? Totalmente atrapalhado em relação... desregulado em relação... exatamente. Que ele tem que corrigir. Ele fala, não, primeiro eu preciso corrigir tudo isso que aconteceu, porque assim, pelo menos na minha época, dos meus 15, 20 anos, era de forma muito discriminada, assim, o cara ia... Ouvia falar, Tanozolol, exatamente. Tinha o pessoal usava no mercado negro os uso veterinário. Hemogenin. Animal pack. Gostinho de cavalo. Não, óleo mineral não vou nem falar. Eu acho que é um distúrbio psiquiátrico, aqueles pessoas que têm aquela formação através de óleo, seja ele mineral, seja os anéis da vida lá, que aquilo é uma pessoa disforme que apenas está extravasando de forma física um problema. Isso, estou falando daqueles casos gravíssimos. Sim. E só um relato, John, por exemplo, eu tenho um aluno psiquiatra, e ele já me relatou. Ele está psiquiatra. Ele está recebendo paciente com surto psicótico através da prescrição hormonal. Juro. E outra aluna cardiologista me explicando também várias pessoas, vários pacientes com problemas, com desvio, não sei a palavra, não sei se é miocárdio, algumas coisas, né? E está totalmente relacionado a isso, que a pessoa prescreve apenas afirmando a parte potencial do músculo, não explicando a questão sequencial que aquilo pode acarretar. Vou trazer aqui no podcast também 2 profissionais que são meus amigos também, são pessoas responsáveis. Sim. Tem a questão, como você falou, ninguém garante. Ética, na medicina não se pode garantir resultado. Primeiro, por aí, né? Então você não pode garantir resultado, porque ela é uma profissão de meio, né? Mas você pode garantir que você será responsável, né? Para com o cliente, com o cliente. Então, a questão por que usar, quando usar, qual estudo foi embasado aquele uso, aquela utilização. Então, assim, a gente tem que também colocar que existem profissionais, a gente está vendo aberrações aí de verdade, a gente está vendo a virilização de mulheres aí, o pessoal fica com aquela voz mais grossa, com o rosto disforme, que aquilo lá, você falou, não sei nem se pode chamar de medicina em alguns casos, né? Outros pode ser do próprio paciente, que às vezes que a relação com o médico é de verdade, né? Então, o cara prescreve e o médico acaba utilizando, o profissional, o paciente acaba utilizando de uma forma totalmente inadequada, buscando resultados muito mais rápidos, dobra a dose, mercado negro, né? Então, você falou sobre a questão cardíaca, lembrar que o coração é músculo, né? Você falou os ataques cardíacos. O coração como músculo, né? Ele também sofre a ação do hormônio ali, a hipertrofia, o desvio que você falou das câmaras, né? E a insuficiência cardíaca para tanto o tecido como afastamento de válvulas. Então, tem uma série de situações aí, de malefícios, né? E também, como você falou, tem os benefícios? Tem os benefícios, né? Mas acho que o bom profissional, ele tem que encontrar, primeiro, se ele se divide para aquilo, número 2, o ajuste para aquilo. Né? E tem virado muita bagunça, né, Léo? Mas também nós temos ótimos exemplos de nutrologia muito bem feita. É o que eu tô te falando. Assim, eu tenho algumas 2, 3 alunas, cara, que nós conseguimos ver equilíbrio. Eu jogo a polêmica e depois eu dou uma apaziguada. Não, né? tem que ser assim, né? Eu gosto de que
assim como vocês são de opinião formada. Sim, claro. Sim. Né? Eu acho que isso é bacana. Eu mando real isso para os meus alunos. Eu tô apaziguando assim, porque eu conheço profissionais, Sim. né? Conheço péssimos profissionais também, né? Na área da medicina, pela área que eu atuo, que é a parte de perícia, de médico, também faço, mas principalmente na parte... Exato, mas você vê bons profissionais, aqueles caras que são treinados, que carregam uma bagagem técnica e aplicam a bagagem técnica, né? Não penso só na questão financeira e penso no indivíduo, na pessoa, né? Então, assim, eu tô jogando aqui uma pá de cal, tentando apaziguar, por quê? Eu acho que sim, tem que ter a fundamentação, você tem que colocar uma vez que vocês são a ponta que recebe, né? Vocês veem como ocorre, né? A gente até discute nos corredores de academia aí sobre essa utilização e não só anabolizante, aquela pessoa que está extremamente acelerada, parece que está usando outros aditivos que não uma alimentação pré-treino, saudável, né? Exatamente. Então você vê aquela pessoa extremamente, você vê suando, tá atacada, você vê o batimento, a pessoa lentificada no aeróbico e com o batimento lá em cima. O que era para ser algo voltado para a saúde, né? Acaba prejudicando, né, justamente a saúde. Exato. Então, assim, o grande problema, Léo, é o que a gente está conversando aqui. O quanto essa pessoa entra num consultório médico, ele não está voltado só para as questões financeiras. E, infelizmente, eu vejo mais gente pensando nas questões financeiras do que realmente entendendo o ser humano como um todo, como um ser humano, né? Como é que está a questão física dessa pessoa, psíquica, né? Como ela vai receber isso? É igual, por exemplo, você entra num consultório de nutrólogo em que ele prescreve uma dieta completamente restritiva para uma pessoa sem levar em consideração a realidade dela. Exato. Pô, peraí, esse cara... de castanha. Cara, a gente trabalha pra caramba, aí você tem uma rotina extremamente estressante no trabalho, né? Com mais de 12 horas de carga horária de trabalho, você chega em casa, tem questões de filho, né, esposa, família, e assim, cara, o cara vai lá te restringe diversas questões, como carboidrato, por exemplo, como se fosse uma coisa maléfica, né? A pessoa se alimenta, às vezes, num jejum intermitente ali de 12 em 12 horas. Então, peraí, a que ponto realmente essa pessoa está sendo levada em consideração de forma individualizada, né? E não uma coisa como uma receita de bolo que você tira da gaveta, toma, isso aqui é para você. E aí onde acontece? Aí a pessoa já fica naquela fase extremamente restritiva, ela tem o seu resultado, claro, né? Mas até que ponto está sendo benéfico, e é onde entra a questão hormonal. Onde o nutrólogo ali, enfim, nutricionista, que acaba, né? Eu conheço, infelizmente, alguns casos, em que receita para você de forma assim, olha, oxandrolona, para mulher, pô, isso é leve. Só uma dosezinha, só uma cápsula, só uma injeção, só... Então assim, não, peraí, cara, não é assim. E aquilo fica muito sedutor, Léo. Porque você olha no espelho, você se sente melhor, né? O resultado é muito mais otimizado. Você passa, às vezes, 6 meses, cara, dando um duro danado, e o resultado não é tão satisfatório assim. Aí você fura a dieta, não treina direito e tem resultado. Fala assim, peraí, pô. E vindo de uma pessoa que está, teoricamente, estudou para isso. Eles confiam. Um consultório lindo, né? Exatamente. Uma dieta linda. Então fala assim, pô, peraí, é isso que eu quero. Aí é onde o Dudu, que você mencionou, entra na questão. Pô, mas peraí. E para sair disso? Como é que faz? Eu te falo, nunca fiz uso, não sei, né, das questões, mas tive próximo às pessoas que já usaram e falaram, Jonathan, é viciante. É tudo que eu mencionei para você. Pô, você dorme melhor, você se acorda melhor, disposição, dorme pouco e acorda bem. Então, assim, pô, quem que não quer uma dose mágica, né? Às vezes